Boa noite, novamente aqui para começar nossa live hoje com nossa querida Ana Laura Magalhães. Vamos a darle o tempo. Ahí está. Hola, Ana. Ana acaba de entrar. Vamos a convidar a Ana. Un prazer tenerlos a vocês hoje aqui, nesta live. Faz tempo que eu não fazia live, desde janeiro quase, e um prazer estar aqui. Ana, te enviei o convite. Entrar ao vivo com Ana. Ana, discúlpenos, não sei o que está acontecendo. Ana, un minutinho, por favor. Ahí está. Bem, vamos lá. Agora sim, Ana, eu já aceitei teu pedido. Disculpen, não sei o que está acontecendo, Ana. Ana, por favor, estoy tentando nuevamente enviarte el convite. Ahora sí. Vamos lá. Será que foi agora? Oi, Maria, você tá bem? Acho que agora estamos online. Le pedimos disculpas al público, mas é un tema de tecnología, no sé lo que estaba aconteciendo. Muito bem-vinda, gostaria muito que te apresentes, Ana, para o público do Caminho do Encontro. É um privilégio ter a você hoje aqui e super grata a Carola, que foi a pessoa que fez a conexão para poder tenerte no espaço do Caminho do Encontro. Nos conta um pouco de tua história, de tua biografia e de como chegaste hoje aqui. Sim, com certeza. Primeiro, quero super te agradecer o convite e falar que essa conexão é maravilhosa, porque a Carola é uma mulher maravilhosa, então com certeza vai ser super legal te conhecer pessoalmente também em algum momento. Quero te parabenizar pelo seu projeto, que eu achei muito interessante só de ver online, então acho que tem bastante coisa para aprofundar. Mas para falar de mim, para me apresentar para o seu público, meu nome é Ana Laura Magalhães, eu sou especialista em investimentos. Estou um pouquinho rouca hoje enquanto a gente grava isso aqui por causa de uma gripe. Mas a verdade é que eu moro em São Paulo há quase 10 anos, venho do interior de Minas Gerais, vim para São Paulo para trabalhar com finanças e aqui estou até agora. Né? E aí no meu propósito vem muito sobre esse contexto de perceber que o universo financeiro é muito complicado, ele é complicado em qualquer lugar do mundo, e mais do que isso, ele é excludente, porque a gente vê a complicação, na verdade, é usada a favor de quem entende. Então fica aquela coisa, eu entendo de investimentos, você não, você precisa de mim, então vou sempre criar essa hierarquia, que na verdade não precisa existir. Então eu escrevi um livro de finanças, que é para ajudar todas as pessoas a aprenderem do zero, um guia básico de investimentos, e sendo uma mulher dentro desse universo, acabou se criando uma representatividade como consequência, que era algo que eu nem imaginava, mas que também deixa um legado super legal. Bem, Ana, muitos de nós te conhecimos na época da pandemia, sim, porque eras un poco referente en ese momento de todo lo que acontecía, tanto políticamente como financieramente, y fuiste evoluindo, creciendo. Eu leí un poco tu currículum, fiquei impactada. Creo que nos, perennials y maduros, muitas vezes temos um preconceito por ponernos a conversar com gente mais jovem, porque aí toda uma questão no mercado do etarismo, de diferenças generacionais, e eu hoje gostaria muito a cortar as distâncias entre nossas gerações e que você falara, principalmente para as mulheres, neste mundo do caminho, que são 50 mais, sobre qué significa la saúde financeira
y cómo vamos a vincular juntas a salud emocional con la financiera para pensar en una longevidad saludable. Bom, são dois pontos, né? Uhum. Primeiro, sobre o etarismo, que eu acho que é muito legal falar. Eu não sei te dizer se existe esse preconceito com os mais jovens, mas aproveitando que é uma fala sua, quero dizer que, pelo menos para mim, sendo mais jovem, encontrando mulheres mais maduras, experientes, para mim é sempre um aprendizado. Para mim é sempre ótimo estar com essas mulheres, Bom, né? Até porque é, é uma troca de ensinamento e experiência de coisas que a gente ainda não passou, de coisas que a gente ainda não viveu. Então é sempre muito interessante entender muito sobre esse contexto de evolução, inclusive cultural, social, socioeconômica, das mulheres ao longo do tempo, de olhar para aquilo que eu faço hoje e perceber que muitas das melhorias que eu vivo hoje tenha foi por causa de mulheres raça que anterior. já viveram, exatamente. Então, Uhum. eu acho que olhar para cima, né, para mim é muito importante. Ver essas referências, traçar caminhos que vão ficando mais fáceis com tudo que já foi passado e com que a gente também constrói para as gerações futuras. Então, eu acho excelente ter essa troca e essa conexão. É a forma como eu enxergo. Porque además, Ana, eu acho que você hoje que é embaixadora de um dos bancos mais relevantes do Brasil, mesmo para atender a uma cliente 50 mais, é importante entender o mundo da maturidade e entender da onde vem esta mulher que durante muitos anos no mercado de investimento ela foi ignorada, porque em geral é um mundo muito masculino y un mundo en el cual mismo quien atendía, así fuera un casado y se presentara en un banco o en una empresa de investimento, la conversa siempre era dirigida hacia el hombre. Y la Sim. mujer era una figura casi invisible en la reunión, a pesar de él ser una parcera de haber construido ese patrimonio junto a él y durante muchos años tal vez de matrimonio. Sin embargo, esto fue mudando y yo acho que hoy el mercado comprende que hay mujeres que han construido su patrimonio por su carrera profesional, otras porque han heredado o de sus pais o de un divorcio y que ellas quieren asumir la responsabilidad de sus investimentos, no solo para mantenerlos, sino como para hacerlos crecer. Y qué mejor hoy que una mujer que fale para ellas de... Vamos a desmitificar un poco todo esto, Ana. ¿Qué le dirías a una mujer hoy que te está escuchando? Por supuesto, la live va a ficar grabada, así que tanto en formato de live como de podcast, a mañana, hoy también está como podcast. Para quien no pudiera estar, la va a poder escuchar o asistir durante el final de semana. Mas, ¿por dónde comenzarías a hablar para una mujer hoy 50 más en relación al mercado de investimentos? Até trazendo um pouquinho da sua outra pergunta, do que emocionalmente traz uma segurança para as mulheres de ter esse controle financeiro, eu acho que tem uma coisa, né? Eu não sei onde você nasceu. Onde você nasceu, Maria? Ana. Você é Sí. argentina? Eu sei muito pouco sobre a história econômica da Argentina. Então, eu nasci no começo dos anos 90, que foi um período muito conturbado economicamente no Brasil. E sempre cresci ouvindo falar também que a Argentina é um país muito endividado, com uma economia muito ruim, Cíclicos, Ana. muito cíclico. E vou chegar num ponto para te responder por que que eu estou trazendo esse contexto. Porque eu entendo que, dependendo da idade de cada uma das pessoas que pode estar nos ouvindo, em qualquer uma das plataformas que você disponibilizar esse conteúdo, cada uma vai ter tido uma trajetória individual de experiência com dinheiro. Eu não sei como é que foi com você na Argentina, eu sei como é que foi a minha, que provavelmente foi diferente da minha irmã, mesmo na mesma família, mas numa outra época. Mas tem muito sobre esse contexto do que é individualmente esse relacionamento de cada pessoa. Então você falou, foi super caótico, foi um movimento. Hoje você é uma mulher super poderosa, bem-sucedida, que fala muito bem sobre esse contexto, que quer conscientizar outras mulheres e você tem a sua experiência com o dinheiro. Então, ótimo. Agora, quando a gente entra nesse contexto de
psicologia mesmo, da mulher se sentir segura, dela se sentir poderosa, tem tudo a ver com o que você disse sobre esse contexto de estar inserida no discurso. Porque muitas vezes, por mais que ela esteja na reunião, ou por mais que o patrimônio seja dela, ou que ela tenha ajudado na construção daquele patrimônio, a maioria das vezes em que ela entra nesse universo financeiro, ela é tratada, né, direcionalmente já de uma forma excluída, de uma forma excludente. Não é ela que toma a decisão, não é ela que está ali. Então, você citou a instituição que eu sou embaixadora agora, que é o Itaú Personalité, e é muito interessante que 75% do quadro de colaboradoras lá dentro são mulheres. E o discurso consegue ser muito feminino, é uma coisa que me impressionou bastante. E agora que eu comecei a visitar alguns investment centers que eles têm, é muito notório isso também. Um público muito feminino, uma preocupação com esse universo. Porque existe também uma transição de troca de mãos, de onde está o dinheiro. Não quer dizer que os homens estão ganhando menos. Só quer dizer que as mulheres estão conseguindo ganhar mais e ocupando espaços que antes elas não estavam. Então, o número de mulheres hoje investindo no Brasil, por exemplo, cresceu muito desde 2023. É uma publicação hoje do dia 1º de abril de 2025, enquanto a gente fala, que está no site da B3. É uma felicitação. Hoje você tem um crescimento gigante de novas mulheres investindo. Isso quer dizer que, então, tem essa oportunidade de colocar esse conteúdo no ar, delas se sentirem mais bem-vindas, se sentirem mais por dentro desse discurso, né? Poxa, eu posso falar de dinheiro. Que também, mesmo sendo com outra mulher, me traz um pouco dessa autonomia e dessa consciência de que as decisões também são minhas sobre o meu próprio Que además, capital, sabe? olha que interessante, ¿no? Eu gostaria de ir linkando algumas coisas a ver se você coincide. Una mujer que está con su autoestima estructurada, una mujer que está bien con su cuerpo y su edad, tiene una postura frente a enfrentar su autonomía financiera completamente diferente, porque ella se siente merecedora. Voy a contarte algo. En una de las palestras que doy, yo falo de la diferencia entre sentirse reconocida y sentirse merecedora. Cuando la mujer entra en la menopausa, Ana, a mulher vive una turbulencia hormonal y emocional muy importante. Y dependiendo de cómo ella esté estructurada en ese momento, ella va a pasar mejor su menopausa y cómo va a ficar menopausada y cómo ella va a ficar con la autoestima baja y con un cuerpo desconectado de ella porque no consiguió aceitar las mudanzas que se fueron presentando. Una mujer que se siente merecedora no precisa de aprobação do outro. Ela se sabe merecedora. Uma mulher que precisa do reconhecimento do outro depende do olhar externo. Olha que interessante. Então, sentir-se reconhecida é uma coisa e sentir-se merecedora é outra. Uma mulher que se siente merecedora, ela se siente preparada para assumir a responsabilidade de suas finanças. E não tem vergonha de falar, eu não sei, mas eu quero aprender. E eu vou buscar um time que me explique em uma linguagem prática como para que eu possa entender. Porque você concorda que a linguagem do mercado de investimentos é muito técnico. Uhum. E muitas vezes a mulher se sente fora da conversa. Total. Então, houve que fazer uma mudança de ver essa mulher até com uma linguagem mais fácil para que ela se possa interessar e la puedan ganar como um cliente algo. Agora, eu te vou a trazer algumas coisas que chegaram para mim hoje durante o dia nas perguntas que se vão a ir costurando com o que estamos falando. Você considera que não importa a idade da mulher, a relação entre sua saúde emocional e sua saúde financeira estão vinculadas? Com certeza. Com certeza, porque tem um pouco desse contexto de autonomia do que a gente está falando. Afinal de contas, vamos falar aqui de um exemplo. Se uma mulher se sente merecedora ou reconhecida, dentro dos exemplos que você acabou de dar, mas ela não consegue sair de um relacionamento que ela não quer mais estar presente, e ela não consegue porque ela não tem uma autonomia financeira, isso vai acabar impactando a autoestima dela em algum momento.
E isso vai mudar ela do contexto de merecedora para reconhecida, por exemplo. Mesmo que ela seja muito merecedora, ou que ela não precise de nenhuma validação. Então, nesse lugar, eu acho que independente da idade da mulher, tem tudo a ver com o fato dela conseguir tomar as próprias decisões, ser detentora das rédeas da própria vida, por causa de dinheiro. E às vezes as pessoas pensam que dinheiro é futilidade, mas dinheiro é liberdade. É liberdade de você escolher onde você quer morar, com quem você quer morar, para onde você vai viajar, El que poder de tipo de escoger, o coisa poder você quer viver. Ana, é liberdade. Ya el no poder escoger es un problema. É Vos verdade. sabés, dentro de la ley María da Pena, la violencia financiera es una de las violencias, ¿no? Sim. Dentro de los diferentes tipos de violencia que hay, física, emocional, moral, a financiera es un tipo de violencia, porque esa mujer fica vinculada en una relación en donde no puede tener autonomía, porque depende financieramente y no consigue separarse Sim, o divorciarse. Y es mucho más común, Ana, de lo que uno se imagina, en todos los niveles socioeconómicos, no solo en un nivel bajo. Entonces, cómo esa mujer comienza a perder salud emocional, comienza a tener una autoestima abalada, comienza a ficar en una relación tóxica sin poder pensar en una salud financiera. exatamente. Eu falo que a independência financeira ela não anda sozinha, ela tem três perninhas assim. Então é ela mesma, né? Eu preciso ser independente financeiramente, mas eu também preciso ser independente psicologicamente e eu também preciso ser independente intelectualmente. Então são essas três coisas em conjunto. Voy a agregar una cosa importantísima. Mira, para una mujer, por ejemplo, yo tengo 60 años Maravilhosa, está belíssima, inclusive. y yo siempre falo, de nada sirve una mujer que se haya cuidado físicamente, se haya cuidado emocionalmente y quiera viajar, tenga cuerpo para subir la escala do avión, mas no tenga dinero para el pasaje. Y de nada sirve una mujer que trabajó mucho y que consigue comprar a pasaje para subir la escala do avión, mas no tiene cuerpo. Como la salud física está vinculada con la emocional y con la financiera. Sim. Vamos a agregar una cosa más, tal vez no en tu edad, mas en la nosa. Desde el plano de salud, desde la parte odontológica, porque con los años uno tiene que hacer ajustes, desde una parte estética, porque la mujer se quiere ver bien. Todo eso tiene a ver con salud financiera. Y tal vez uno no lo enxerga, mas posso asegurar, y te voy a contar una cosa más. Até os planos de saúde, quando você cumple 60 anos, por lei em Brasil suben el 67%. 67%. Não 67%, Ana. sabia disso, que absurdo. Porque el cambio de década tiene esa porcentaje por ley de aumento no plano. Entonces, hasta para eso você tem que estar preparada y estructurada para enfrentar o cambio de década. No solo por el etarismo, no solo por la imagen física no espelho, no solo por buscar un amor y entrar en un aplicativo. No, todo está interligado. Entonces es muy importante que hoy fales, Ana, en una lenguaje simple como para encorajar a estas mujeres para comenzar a olhar su salud financiera. Porque hay muchas mujeres que ainda no lo enxergan, Ana. Não, e não é tão simples, um pouco por causa disso. Porque eu não sei, mais uma vez, sobre a sua cultura, mas a cultura histórica do Brasil, ela é excludente para a mulher. E aí é muito curioso, porque eu acho que a gente está vivendo agora uma revolução das capas de revista, como eu gosto de falar. Porque antigamente, 10 anos atrás, se você via assim, lista das mulheres mais bem-sucedidas do mundo, elas eram muito
pequenas, assim, eram nomes que você sempre ouvia falar e faltavam vários setores. E quando chegava no contexto de muito patrimônio ou muito dinheiro, eram sempre as mulheres que ou herdaram dos pais Sí. ou levaram dinheiro de divórcio. E agora, até estive num evento da Forbes na semana passada, você vê que isso está sendo realmente revolucionado, porque as mulheres estão na capa das revistas pelas próprias conquistas. Elas estão sendo reconhecidas pelo patrimônio que elas estão criando sozinhas. Não é mais sobre levar um dinheiro de divórcio, não é mais sobre ganhar um dinheiro de herança. É sobre construir um patrimônio, colocar tudo isso em prática, criar uma bagagem e ser reconhecida por isso. Então tá muito legal de ver isso acontecendo. E acho que a gente tem que tomar cuidado, porque o mundo às vezes olha para esses movimentos assim, e como ainda é uma sociedade patriarcal, isso não é estimulado, isso é impedido. Então eu gosto sempre de chamar atenção para o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, sim, um retrocesso tão grande em pautas de diversidade que até assusta quando você vê a principal nação do mundo que olha para um contexto hoje de conquista que é visto como desmerecedor, por exemplo. É algo que não é mais estimulado. E eu adoro ver algumas empresas que criaram áreas de diversidade, criaram vagas afirmativas, têm interesse em manter mulheres no topo, porque tem essa diferença também, falando de idade, mais uma vez, às vezes quando a gente é mais jovem, você tem oportunidade de entrada, mas a oportunidade de crescimento é diferente. A oportunidade de entrada numa idade mais avançada também é diferente. Mas para o homem nem sempre, né? Quantos homens de cabeça branca você vê em cargos de diretoria? No, no. Quantas mulheres acima de 60 anos você vê em cargos de diretoria? É diferente, sim, é notório, é visível. E as Y pessoas tentam tirar isso de circulação, né? Do discurso. bueno, Mas é uma realidade. você debe saber, no Brasil, hasta el año 60 y poco, a mulher no podía abrir una cuenta bancaria de forma Não independiente. podia. Tenía que assinar o marido o pai. Uma laqueadura agora, pouquíssimo tempo atrás, é que a gente conseguiu fazer essa autorização do Como isso marido. tem que haber ficado marcado na consciência social do lugar da mulher dentro do mundo financeiro, é muito forte, Ana. E É, eu acho é sim. que ainda, eh, eu quero pensar que nas gerações que vêm por trás, a situação vai ser mais fácil que a nossa. Creo que a situação da geração 50 mais, 60 mais, era analógica, não era digital, não tuvo o mundo virtual, era uma sociedade machista. Eu acho que ainda sofreu muito para llegar a adaptarse a la realidad de hoy. Quiero pensar que las que vengan detrás les va a ser más fácil. Mas eu acho que a educação financeira deveria ser uma coisa desde a escola, Ana. Sim. Matéria mais. Porque uno sale da escola muito distante de entender sobre finanças pessoais, por exemplo. É difícil. Tem um relatório muito legal de um estudo de psicologia de Los Angeles, de um jornal, o LA Times. Depois eu posso até dividir com você. Mas ele diz que a partir da sétima série, no mundo, as meninas começam a se considerar piores em matemática que os meninos. Porque é um tipo de educação que volta sempre para o tipo de elogio. Por exemplo, para quem está nos ouvindo agora, não sei se tem filhas ou filhos, mas a maioria dos elogios que você faz para as filhas, crianças, é sempre: que linda que você tá. Nossa, como você tá maravilhosa, como você é querida. E para os meninos, tende a ser mais o quanto você é corajoso, o quanto você é inteligente, o quanto você foi capaz de fazer isso. E sem querer, você vai moldando um pouco dessa psicologia até nas dificuldades que chega na vida. Então, quando você começa a encontrar matérias na escola, por exemplo, que trazem um processo mais complicado de pensamento ou de raciocínio, os garotos tendem a pensar: eu sou inteligente, deixa eu me esforçar, eu sou A competente. motivar. Eu que- Então é engraçado, porque isso é refletido até nas profissões no longo prazo. As profissões de exatas sempre terem mais homens do que meninas, até na porta de entrada e depois nas graduações e depois nas profissões, assim, sempre tem, né? As mulheres valentes que superaram as barreiras estão ali.
mas sempre também um número em menor escala. Por isso que eu te digo que é tão impressionante essa proporção do personalité quando eu entrei lá. Fiquei muito pasma. Te quería decir una cosa. Claro. Tenemos una super médica que nos está asistiendo de Estados Unidos, la doctora Flavia Fermas, y ella colocadora esta fala, ese nuevo papel da mulher na sociedade es primordial. Ese que você falou que no es la que heredó ni la que recibió do divorcio, sino la que quiere producir ella su propio patrimonio, su propio capital. Tenemos que ocupar esos espacios por mérito. Eu gostaria muito, Ana, que también las mães, que son las de mi generación, fomenten a las filias a salir de ese lugar en donde se sientan discriminadas en relación al hombre, porque no sabemos la dor que sufrió a mujer lá atrás en relación a este papel. Entonces hoy nos tenemos un compromiso con las generaciones que vienen de pegarlas la mano y decir, hola, se puede hacer diferente. Entonces yo acho eso tan importante, también pensar no legado que uno quiere dejar y no propósito, con la educación de nuestros filhos, aquellos que no tienen filhos, enteados, sobrinhos, porque a mulher sufrió mucho esto dentro del mercado de investimento, como en otros mercados, mas hoy puntualmente este. ¿Y este por qué? Porque hoy la ciencia, Ana, nos da muchos años más de vida. A ciencia evolucionó mucho. Y no vamos a vivir más. Mas ¿cómo vamos a pagar a conta, Ana? Antes você se aposentaba a los 70. Hoy hay proyección de llegar a los 100 años. Y uno va a tener que poder acompañar financieramente esos años de vida. Por eso es importante prestar atención en esto. Ana, ¿vocês están haciendo algún tipo de palestra o algún tipo de curso o algún tipo de cosa introductoria para estas mujeres que quisieran comenzar a entender, o vocês só estão trabalhando com pessoas que já investem? Não, de jeito nenhum. Pessoas que querem começar a investir também. Nesse ano, a gente criou um projeto dentro do Personalité, que é um clube de investidores focado em mulheres, né? Então, clube de investidoras até em maior escala, que vão trazer 6 encontros presenciais aqui em São Paulo para quem adquiriu os planners financeiros que o Itaú fez, para trabalhar isso, um pouco dessa concepção, quem já investe ou quem não investe, enfim. Era um produto aberto ao público, então até quem não é cliente Personalité pôde ter comprado esse material. E como tem muita gente de fora, os encontros também vão ser ou gravados ou mostrados ao vivo para essas pessoas. Então aí tem um contexto de um projeto que já está em desenvolvimento, que eu acho que agora fica um pouco tarde para a pessoa entrar. Mas nunca é tarde para a gente criar um projeto novo. Então a gente pode fazer isso com certeza. Não, bueno, alguma coisa com um grupo de mulheres do Caminho do Encontro que pudiéramos fazer, Ana, porque eu acho um tema importante. Podemos. É muito engraçado. Tem um grupo de executivas aqui em São Paulo que às vezes eu visito, que são mulheres CEOs de grandes empresas ou diretoras, assim, até em áreas de investimentos, que investimento é muito diverso, que às vezes não sabem investir o próprio dinheiro ou realmente delegam aquilo. Então, é ótimo que a gente realmente fale sobre isso, porque não é totalmente uma falta de acesso à informação, mas é muito sobre como a informação é passada. Eu posso ter acesso, eu posso ver uma reportagem na televisão, eu posso ler um livro de finanças, mas a linguagem, ela não é feminina. A linguagem, ela não é acessível. 100% masculina. Então, é muito da gente trazer um pouco dessa revolução, né? De mudar o discurso. O livro que você escreveu está em uma linguagem fácil de entender para aquela... Sim, eu até tenho um aqui em cima, ó. Eu escrevi ele em 2021. Então, ele até precisa de uma reedição que vai trazer algumas novidades. Mas ele é invista depois de ler, porque a ideia é que as pessoas aprendam do zero. O que é a taxa de juros? Por que eu tenho que ter um plano de previdência? Como escolho uma renda fixa? Como saber se a pessoa que está me ajudando realmente quer me ajudar ou se beneficiar me indicando um produto? Então tá tudo aqui, ele é um guia muito básico. Eu até falo que meus colegas de trabalho, quando leem esse livro, acham que é um gibi, assim.
que é muito básico mesmo, mas ele vem com essa proposta, porque eu sempre tive muita dificuldade de encontrar literatura fácil de investimentos. Tem. Então aqui agora tem esse livro, vocês conseguem encontrar no link que tem lá no meu perfil no Instagram. Bem, Ana, otra pregunta llave del público fue, nos todos tenemos miedo dos valores para comenzar a investir. Porque no todo el mundo, a veces no porque no tenga el dinero, sino porque no se siente segura del movimiento que ella va a hacer. Entonces vamos a encorajar a estas mujeres para que con poco muito, después de saber las cosas básicas o de haber escogido un time que ella se sienta segura, se arriesgue a fazer seu primeiro investimento. Pois é uma pergunta curiosa, assim, porque quando a gente olha para alguns relatórios, a gente percebe que as mulheres têm melhores resultados de investimentos. E isso é muito legal, porque você falou um ponto muito curioso. Existe uma cautela, né? Existe um cuidado. A mulher ela tem um cuidado, um carinho, um medo. Essa barreira é o medo. Putz, então se eu vou fazer o primeiro investimento, ele tem que dar certo. Eu não quero algo que vai me fazer perder ou não entender. Então, essa cautela, essa característica feminina faz com que a mulher tenda a ter uma melhor rentabilidade no longo prazo do portfólio. Mas a acessibilidade, que é o seu outro ponto, também é importante, porque o mercado financeiro também evoluiu nesse ponto. Antigamente era só para quem tinha dinheiro mesmo. As aplicações iniciais dos produtos eram muito altas. Não, Os não. produtos. Você chegava e dizia de 5 milhões para cima, de 10 milhões. Gente, e el que tem 1.000, el que tiene 150.000, como faz? Porque de algum lugar tem que começar. Exatamente. E, además, E às vezes a mulher ela tem dinheiro, mas ela não quer colocar ali, ela não conhece, ela não sabe, ela não se sente segura. Então tem que ter aplicações mínimas mais baixas. Você tem total razão. E total. é, E por outro lado, Ana, eu gostaria muito, muito, um desejo meu, de um trabalho entre mãe e filhas, porque eu acho que você sabe que uma das coisas que se trabalha a partir da menopausa, que eu trabalho muito aqui, é o ninho vazio. E eu acho que muitas vezes esse ninho vazio, lo que precisa é de formas diferentes de conexão ou de comunicação. E eu acho que el investir, el aprender, el educarse, el tener autonomía financiera, vamos a traer algunos datos. El 75% de las empresas brasileñas son empresas familiares. sim. ¿Correcto? Perfecto. Seguramente en esa empresa familiar tiene que haber una mãe y tienen que haber filhas. Muchas veces se morre o patriarca y esa mãe, esposa, sale da tiranía do marido para la tiranía dos filhos. ¿Correcto? Y muchas veces en esa empresa familiar o filho homem recibía beneficios que a filha mulher no recibía. Simplemente por ser filha mulher. Aunque trabajara dentro de la empresa do mismo jeito. ¿Ok? Perdón, dice, estoy simplemente amando este bate-papo, se crearán un grupo, pueden me incluir, soy de ese tipo que morre de miedo de se arriesgar, entonces siento que a veces perso buenas oportunidades. Ótimo. Tenemos a la doctora Flavia Ferman ya dentro del grupo. Más voltando. Entonces, esa mãe que ha sufrido dentro de una empresa familiar, la desinformación, el sentirse discriminada, el sentirse fuera, pegar la mano de esa filha mujer y juntas evoluir. Y olha que interesante, encontrarse desde un otro lugar, Ana. Muchas veces esa mãe que siente que los filhos adultos foron, sentarse tal vez y decir, vamos a pensar juntas en nuestro patrimonio, en qué podemos investir, qué es lo que você trae, qué es lo que você conoce, qué es lo que yo quiero aprender. La persona adulta trae la experiencia de 2 años, la persona joven trae el ímpetu da juventude y tal vez consiguen até un nuevo vínculo entre ellas, Ana. Trabalhar lo emocional, trabalhar lo patrimonial, a mãe trabalha o legado e o propósito, a filha trabalha seu futuro e sua autonomia financeira. Entonces, ve cómo todo se va costurando.
Verdade, você tem razão. E essa figura materna, ela é importante nesse repasse de conhecimento. E às vezes, se a mãe não teve esse conhecimento, como é que ela passa para frente, né? Eu E gosto dessa a sua mãe, ideia. Acho que a gente pode desenhar coisas assim em e essa mãe não conjunto. vai querer que sua filha seja passada a levar por los irmãos, porque ela já sofreu como mulher dentro da empresa familiar. Então, eu acho que também tem um objetivo tudo isto. Eu acho que mismo el mercado de investimento tendría que ver esto de una forma multidisciplinar. ¿Por qué? Porque a mulher, você lo debe saber melhor que eu, las cifras que mostran BIMA do mercado de investimento de persona física nas mulheres, en el año 2022 era de 813 bi de reais. Eu te vou mandar, eu palestrei em Woman Invest, tá? No primer summit, no segundo e no terceiro. E essas cifras eram cifras que chamavam muitíssimo a atenção. Imagina mulheres que ainda não estão encorajadas. Se isto se amplia, Ana, o que vai passar? Então, você tem um grande compromisso. Sim, Como e estou mulher, achando ótimo. como embaixadora do banco, pero por sobre todas las cosas, Ana, porque eu acho que você se colocou a camiseta do rol da mulher dentro da sociedade brasileira. Foi fácil ou foi difícil, Ana? Nos conta. Ué, é sempre difícil, né? Na verdade, eu acho que a gente se acostuma com a dificuldade, não fica mais fácil. É que aí a gente entende o poder da nossa força, vai ficando mais forte, vai ficando mais protegida dos movimentos, assim, e vai deixando esse legado para as outras gerações, né? Que é um pouco do que a gente conversou aqui. Então, acho que a gente tem esse dever de deixar mais fácil, mas ainda não está mais fácil. Então, a gente tem que trabalhar um pouco desse contexto. Ana, conta um pouquinho de Cacau. Nos conta. Ah, Cacau, mudando de assunto. Cacau é uma empresa que eu fundei no ano passado com sócios que são muito incríveis, sócios homens, inclusive. Veja bem como é legal a gente somar forças, né? Que é muito importante. É, são dois sócios que também vêm de mercado financeiro e tecnologia. E quando eu decidi que eu ia voltar a ser uma comunicadora de finanças, porque eu tive 2 anos de não compete, que é esse período de cláusula, né? Depois do meu último empregador, eu percebi que, sendo uma influenciadora financeira, eu queria entender como que a minha audiência se comportava no universo financeiro. E essa plataforma que a gente desenvolveu, que é a Cacau, que veio da premissa de CAC a zero, é um pouco para você conseguir reduzir o custo das instituições financeiras, de adquirir novos clientes a partir de conteúdo dos influenciadores. Então, por exemplo, hoje a gente tem pessoas nos ouvindo aqui que podem nunca ter investido e queiram fazer uma primeira conversa sobre investimentos. Lá no meu perfil, no link que está na minha descrição do meu perfil, que é um link da Cacau. Clicando ali, essa pessoa pode marcar uma reunião com o especialista, pode comprar um livro de investimento, pode consultar os glossários de investimentos que eu também escrevi, pode se inscrever na newsletter que eu mando semanalmente, que é gratuita. Então, é uma forma da gente colocar numa única plataforma, para você que hoje também é uma criadora de conteúdo, como é que você coloca tudo que você produz num único lugar? Como é que depois você consegue entender essas informações da sua audiência? Quantas pessoas viram? Quem são essas pessoas? Elas são potenciais clientes? Eu consigo ajudar elas mais do que só levando o meu conteúdo de conhecimento? Então é isso que a gente faz. A gente está num momento muito legal de apresentar essa plataforma para vários influenciadores de vários nichos, inclusive, e transformando esse mercado nesse contexto. Então, dá até para Hemos te tenido el apresentar a Cacau. privilegio que la señora Carola Matarazzo entre nos a live. Un beso, Carola. Carola, falamos de você no inicio para agradecer que estávamos hoje aqui por tua conexão. Assim Isso é que, verdade. Anchi, de parte das duas. Sim? A grande responsável por esse encontro. É, Carola. Ana, falamos um pouco do compromisso emocional, falamos do legado das gerações, falamos de desmitificar o mercado de investimento para a mulher,
falamos de pensar en un grupo en donde pudiéramos educar o ampliar la visão para estas mulheres, Vamos desenhar isso. como trazer a suas filhas como uma forma de pensar no propósito que estas mães querem deixar frente a seu sofrimento desta sociedade machista, desta sociedade em donde a linguagem do mercado de investimento sempre foi extremadamente masculino. ¿Qué le dirías a alguien joven? Vamos a pensar que tenemos hoy también a alguien joven en esa live. ¿Qué consejo você le daría para comenzar a investir a partir de agora? Com pouco, muito. Não, eu acho que do jeito que a gente começou a falar um pouquinho antes, o quanto os investimentos são mais democráticos hoje em questão de acesso e de aplicação mínima, hoje é muito mais uma questão de organização individual do que de barreira comercial mesmo no mercado financeiro para começar a investir. Mas eu vou até responder pegando um comentário da médica que você disse, que é a doutora Flávia, que ela falou, eu tenho medo, né? Então você vê é uma médica, uma pessoa super instruída, com certeza trabalha muito, ganha o próprio dinheiro, na hora de investir não se sente segura. E aí, fazendo uma analogia com o próprio trabalho dela, que eu não sei qual é a especialização, mas a gente também, quando tem alguma coisa e precisa de um médico, às vezes a gente já vai com uma insegurança de um diagnóstico, ou vai com uma insegurança porque não conhece. Será que essa pessoa é muito boa? Será que ela é muito técnica? Será que eu vou entender o que eu tenho? Será que eu vou gerar uma afinidade? Então, a mesma coisa. A dica que eu dou é muito para a gente tentar encontrar um lugar onde a gente se sinta à vontade. Então, como eu disse aqui, em questão do personalité, porque realmente tem muita mulher lá dentro, muita mulher competente, talvez eu deixaria essa dica de tentar agendar uma reunião com uma consultora de investimentos, uma especialista em investimentos, que vai te dar um pouco desse abraço inicial, que é, olha, vamos entender sobre a sua história, sobre o seu contexto, como você pode investir. E a minha dica principal, que é independente da idade, não ter medo de perguntar. Então não tenha medo de perguntar. Pergunta, não entendi, você pode me explicar de novo? O que é esse produto financeiro? Isso é bom para mim ou é bom para você que está me oferecendo? Esse produto é bom mesmo para minha aposentadoria? Esse ativo realmente é legal para o meu plano de trocar de carro ou pagar o casamento da minha filha? Como é que eu vou fazer? Então, eu acho que é não ter o medo de perguntar, porque o medo de perguntar inibe a gente de chegar em tanto lugar e de conquistar tanta coisa. E às vezes é só isso que a gente precisa. Uma pergunta. Eu queria agregar uma coisa muito importante, Ana. Em caso das mães, muitas vezes é difícil falar não a los filhos. E muitas vezes elas fazem investimentos na carreira, no pós-grado, no carro, no que o filho precisa, sem pensar, de novo, que a ciência lhe está oferecendo muitos anos mais de vida e como ela vai chegar a sua aposentadoria. Então, talvez falar um não a tempo seja uma forma de cuidar a los filhos lá na frente para que eles não tenham que manter a sua mãe. Esse é um trabalho muito importante, saber falar não sem sentir culpa, não só cuidando-se a ela, sino também cuidando a seus filhos a futuro. Ver como o emocional está vinculado também com a organização financeira para uma longevidade saudável. Com certeza, que como eu não estou na maternidade, eu não consigo dar dicas nesse contexto. Não eu acho ótimo aprender com você. Como filha, então você traz todo o novo, a inovação, tudo o que uma precisa saber e entender, e você respeita toda a experiência que temos nós. Então, hacemos match, como em um aplicativo. Uma traz o novo, a inovação, e outro traz a experiência. Exatamente, falou tudo. Que há um caminho que se pode caminhar juntos. Concordo. Principalmente acercar a las gerações, Ana, e não afastá-las. O tema del etarismo, que é como eu abri a live hoje, eu acho super importante. Porque hoje o mundo é da integração e do diálogo, não do monólogo. Então, é muito importante que a comunicação seja clara,
transparente, principalmente no mercado de investimento, que tem taxas, tem juros, tem tanta coisa técnica, Ana, que uno não sabe e não pergunta. É isso. Por isso que eu falo, não tenha medo de perguntar. Entenda. A gente tem que entender tanta coisa, e a vida adulta é difícil, entender o mundo é difícil, mas investimentos pode ser um pedacinho ali mais simples, quando a gente encontra uma linguagem que a gente se sente confortável. Então, isso está dentro do meu escopo de trabalho. E acho que você acabou de me dar essa tarefa de pensar num projeto que pode ser legal de mães e filhas, e acho que a gente pode depois sentar e tentar organizar isso com certeza. Lógico. Senhorita, um prazer haberte tenido hoje aqui. Já estamos em nosso horário. Fica as portas do Caminho do Encontro abertas para recibir-te novamente. Eu gostaria sim pensar em um grupo, Ana. Vamos fazer isso, com certeza. Há uma necessidade e há uma certa dificuldade, em onde muitas vezes esse medo por perguntar faz com que as pessoas se afastem de lo que pode chegar a ser começar a investir. Exatamente. Una querida, um beijo gigante, Dora, que está aqui, que manda obrigada. A toda a nossa plateia, vai ficar gravada. E a você, Ana, muito obrigada. Eu que agradeço, Mari, o seu interesse, a sua receptividade e todo o seu carisma também em conduzir essa conversa. Muito obrigada pelo espaço. Espero ter contribuído com a sua audiência. Obrigada, querida. Vamos a falar por trás da live. Sim. Carola, e obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.